Boa noite, boa noite, boa noite. Quem que vai ser a primeira a entrar? A primeira ou o primeiro? Arê! Tava falando com ela agora. Bem-vinda, Arê. Tá me escutando bem? Aproveitando que você tá aqui. Tá saindo bom o som? Oi, Pati. Oi, amiga, tudo bem? Deixa eu já colocar aqui. Vocês estão me escutando bem? A Elo já entrou. Deixa eu colocar aqui. Relase. Ixi, Maria. Tem problema, Rê. Você tá num fuso horário aí, sem problema. Ah, que você vai conseguir? Ah, que legal. Eu achei que você não ia conseguir. Relaxe. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live hoje. Momento. Pandemia. Vai. Aê. Oi, Mal. Oi, Martins, Fê. Acho que é a Fê. Tudo bem? Gente, aproveita e dispara aviãozinho aqui, ó. Tá vendo esse aviãozinho aqui assim, ó? Pega ele e dispara pra todo mundo que a live vai começar. A gente vai falar sobre relacionamento na pandemia. Eu vou conversar com a Heloísa, que é uma psicóloga. E eu tô bem curiosa porque eu acho que mexeu, né, tanto com a gente essa inclusão aqui em casa de marido, filho, mas principalmente, né, os nossos parceiros, parceiras, e a gente vai conversar hoje sobre isso. Antes de mais nada, eu quero agradecer quem tá chegando, Bruninha, a Daisy, obrigada por estar aqui. Daisy, inclusive dá pra gente pegar muito do que você falou na live com a Vanessa e trazer pra cá também, então por favor participe. Pra quem não assistiu, vai lá no canal do Mãe Dando Bem e assiste a live que a Vanessa fez com a Daisy. É uma aula sobre amor, muito boa mesmo. A Maíra, ai que legal. Gente, bem-vindo, ó. Esse mês do amor, né, dos namorados, que inclusive tá chegando, sexta-feira tá aí. E a gente tá aqui em casa, né, é um dia dos namorados diferente. Na verdade, a gente tá aqui em casa, tem gente que está com o marido em casa já desde março, né? E eu recebi algumas queixas, assim, falando de que o marido, que não aguenta mais, né? E aí, eu vou trazer aqui agora a Heloísa. Já vou dar um papo sobre isso. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Oi, Elo! Oiê! Deixa eu ver se eu consegui arrumar isso aqui. Tudo bom? Tá me escutando bem? Tô super bem, vou até baixar o volume aqui. Eu não vou Tudo gritar, bom, então. Carol? A gente fica com os dois fones, né? A gente não se escuta. Então eu acho que eu tô berrando, pra falar a verdade. Não, tá de boa, tá tranquilo. É que eu tô usando um conector que cabe tanto o fone quanto o carregador ao mesmo tempo. Ah, Entendeu? legal. E aí, assim, né? Sabe como é que é, né? Aqueles equipamentos que falam assim, este não é um equipamento compatível. E Ah, aí eu tive sei. que tirar e pôr, e aí nisso eu aumentei demais o volume, por isso que eu estranhei a hora que eu consegui conectar. Não, tá ótimo. Elô, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui falando de um tema tão gostoso, mas também tão sério, né? Você já está escutando, eu recebi algumas Tava. queixas de mães, né, principalmente, até porque é o público que tá ali mais forte comigo, assim, eu não aguento mais o meu marido em casa, né? E eu acho que até pela parte do marido também, né? E aí, assim, eu fico pensando, poxa,
Mas será que é só por causa da pandemia? Só porque a rotina mudou? Né? Porque a gente tinha uma rotina, todo mundo acordava cedo, o marido ia trabalhar, a esposa ia trabalhar, né? Entenda Uhum, marido como parceiros, né? E sim. aí voltava para dentro de casa, aí tinha, né? E começava aquela rotina de janta, e aí conversa um pouco com o marido. Com essa pandemia toda, os casais estão trabalhando de casa, E né? aí o que que Então, aumentou, né? O que que não tinha e que exatamente. agora tem, O que que não né? tinha agora tem. E muito, Aham. né? Porque, inclusive, até aquele espaço que eu acho que é tão importante, aquela individualidade, né? Que a gente tem que ter, aquela nossa hora, onde que tá? Como que fica? Né? É. Então, tô aqui. Pessoal que tá assistindo, é um bate-papo. Podem deixar aqui dicas, sugestões. Pode mandar coração, que a gente adora esses coraçãozinhos aí voando. Ai, é bom E enfeita. né? Deixa a gente bonita. Aqui a gente tá falando de amor, sobe o coração. Sobe o Sabe, coração. coração. A hora que dá o print fica tão bonitinho quando tem aqueles coraçãozinhos subindo. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Contasse quem é a Heloísa aí. E aí a gente Uhum. começa o bate-papo. Bom, eu sou Heloísa Van Orden, eu sou psicóloga. Eu sou uma carioca que moro em Uberlândia, Minas Gerais, já tem mais de 25 anos, provavelmente está completando 25, 26 anos já que eu moro aqui, filho aqui já, então eu já me considero assim Enraizou. uberlandense de coração, totalmente enraizada, né, casada com um uberlandense, né, também. E então, assim, eu atuo como psicóloga clínica é, na área de terapias individuais e de casal, né? Adoro o tema relacionamento, adoro estudar nessa área. Eu acho que a gente se apresentar a partir das abordagens que a gente trabalha, às vezes é falar grego. Então eu digo assim, que a abordagem que a gente faz assim, é uma abordagem sistêmica, porque eu junto as minhas especializações dentro da área da psicologia com um enfoque sistêmico, porque eu também sou consteladora familiar sistêmica. Então, eu acho que as abordagens que eu trabalho casam muito bem com as constelações. Então, acaba que a gente aplica e está sempre fazendo uma leitura e levando algum movimento para ajudar aquele cliente a enxergar ou trabalhar, melhorar, sair de algum nó a partir dessas técnicas, né? Então é isso, gente. Estou muito feliz, Carol. Muito obrigada pelo convite. Estou Eu me que sentindo muito agradeço. honrada. Espero poder contribuir um pouquinho dentro dessa visão aí do que a gente tem estudado dentro dos relacionamentos e da visão sistêmica também. Tá? Legal, legal, legal. Eu acho que eu vou puxar a pergunta que eu fiz, né? Estamos todo Só, mundo em casa. aham. Estamos todo mundo em casa. Só lembrando, eu só atendo adultos. Então eu acho bem Ah, legal. interessante, mas eu atendo adultos e no público adulto eu atendo muitas mães, né? Então, Bacana. eu escuto. E sou mãe também, então eu já sei como é que é, né? Não tem mais menino pequeno, meu caçula vai fazer 21 já, mas, né, eu sei exatamente o que que é isso, do que a gente É está uma outra falando. fase da maternidade, É. né, Elo? Uma Outra outra fase. fase. Outra fase. Meu caçula mora comigo ainda, o mais velho já casou, Ai, que né? legal. Então, assim, Ai, que são bacana. outras fases, mas é sempre mãe, né? Mãe é mãe, Mãe é né? mãe. Não importa a fase, a época, vai ser para sempre. Elo, é Aham. o seguinte, a minha curiosidade curiosidade, enfim, é possível manter essa harmonia dentro de casa? Porque assim, primeiro que eu não sou a favor, né, da gente falar assim, ah, não, vou ficar com meu marido até o fim, independente do que aconteça. Eu acho que relacionamento pode sim chegar ao fim. Eu acho que também eu não quero entrar nesse ponto, mas eu acho que nessa pandemia também mostrou muitos casos de Uhum. violência, né, Uhum. dentro de Infelizmente, casa, verdade. infelizmente, entendeu? Não só com mulher, mas com criança, né? Justamente porque a gente está dentro de casa e nada pode se fazer, tá todo mundo ali, né? Todo mundo de olho em tudo a toda hora. Então, por isso que eu não concordo
com esse, ai, felizes para sempre. Eu acho, eu só acredito que todo mundo pode exaurir todas as suas chances, as suas conversas, né, terapias, até chegar no ponto que realmente não dá. É, Mas eu acho que isso. Pode falar, pode falar. não, às vezes a função da terapia é inclusive essa também, né? De mostrar para o casal em que ponto que ele está, se eles querem seguir adiante ou não. E se a resposta for o não, é que possam fazer uma boa separação, né? Exatamente, Que é super exatamente. importante. Exatamente. Eu tenho exemplo da minha comadre, né, que se separou recente, já tem, acho que vai fazer 2 anos. E na época ela tentou de tudo, eles fizeram terapia de casal. Um lado eu acho que sempre acaba saindo mais magoado, né? Uhum. Mas, enfim, a gente está falando nesse momento da pandemia, que a gente tinha uma rotina dentro de casa, né? Onde a gente podia aproveitar a nossa família, o nosso marido, no fim do dia, num sábado e domingo, e agora a gente está ali todo dia com eles, e aí começa a aparecer aquelas coisas que você não via no dia a dia, Uhum. né? E é Isso. possível a gente criar essa harmonia, entender que como, né? Como que a gente se comporta? Eu acho que o que você está falando, Carol, é da perda do espaço de individualidade, né? De um Sim, espaço para vivenciar a sua individualidade. Então, às sim, vezes, o casal só conseguia vivenciar a sua individualidade estando naqueles horários sozinhos, sem o outro. Às vezes esse casal já começou uma relação onde nunca eles precisaram estabelecer limites para essa individualidade, o limite de espaço. E às vezes é até um limite de espaço físico mesmo. É o tempo para eu estar sossegada no meu canto lendo, enquanto, ok, você quer ler, quer estudar, deixa que eu cuido das crianças, vou dar uma volta ali embaixo e tal, né? Mas desde um começo havia esse entendimento da importância desses espaços. Que um casal são dois, eles vivenciam uma conjugalidade, mas não perdem a individualidade. sim. Né? Então é importante a gente pensar. Então, se hoje isso virou um problemão, é porque às vezes eu nunca estabeleci esses limites. Né? Então é pensar um pouco sobre isso, talvez. É como que eu posso estabelecer o limite de individualidade dentro desse momento de estamos todos, eu usei a palavra hoje naquela perguntinha, né? Nesse Sim, confinamento. nesse Né? confinamento. É o Big Confinamento Brother. é um confinamento, estamos tudo confinado dentro de casa, né? Isolado, sem sair, né? E aí essa falta de espaço, ela ficou totalmente evidente. Né? Sim, Mas às vezes era uma mas, coisa que já existia. mas Né? isso não quer dizer falta de amor. Não, não, eu acho que é falta de dialogar, provavelmente. Né? Eu acho que é importante que se possa, então, falar sobre isso. É, E vamos lembrar, né, Carol? É, quem que está casado são duas pessoas adultas. E adultos têm condição de conversar, estabelecer contratos e refazer contrato, né? De verdade. falar o que não tá bom, né? Sim, E, e, e pensar em soluções conjuntas, parceiro, porque isso é parceria. A gente olha para isso juntos, para a dificuldade. Né? sim. A gente não E, olha para isso como uma competição onde sim, um vai querer prejudicar ou ganhar ou, do outro, né? Então tem algumas verdade. premissas do casamento, do relacionamento, que tem que estar sempre, se não tiver muito claras e presentes, a gente tem que estar lembrando, né? Como é que esse casal funciona, né? Verdade. Tem, Não, pode falar, pode falar. É que não, eu tinha se eu tô lembrando aqui assim na que minha. tem casais que às vezes não tem um espaço de confiança, de abertura para ter essa conversa tranquila, dizer, olha, isso está me incomodando muito, porque às vezes eu acho que o outro vai achar ruim que eu falar, olha, está me incomodando eu não ter esse espaço.
E se o Eu outro acho que é um dos reagir pilares, negativamente, né? vai reagir como uma criança. Ai, tá abrindo, tá vendo aquela birrinha. Então, por isso que eu falo, são duas pessoas adultas. A gente tem que pensar, são adultos. Adultos dão conta, né, de enfrentar o que tá difícil pro outro, ouvir Sim. e tentar buscar uma solução, né? Eu falo que é um dos grandes pilares, né, do relacionamento, é o diálogo. Até porque, Lô, eu acho que a gente evolui, né? Então, assim, a Uhum. pessoa com quem eu casei mudou, graças a Deus, E eu né? também E eu mudei. também, É, exatamente, eu também exatamente. mudei. E Uhum. aí, eu acho que essa transformação, ela acontece, só que como a gente também tá naquela nossa rotina, né? Uhum. Então, naquele piloto automático, porque eu acho que também toda essa pandemia tá vindo para mostrar pra gente uma outra visão sobre, até dentro da tua casa mesmo, né? Sobre família, Sim. sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre, né, alimento, sobre empatia. Uhum. E, e a gente muda, né? E graças a Deus. E essa mudança talvez não ficou tão evidente, mas agora confinados, você fala É. assim, nossa, sério que ele mudou desse jeito, entendeu? Eu fico até brincando. E aí, mas eu acho toda mudança muito válida, né? Eu acho que mudança evolui mesmo. E a conversa, fala assim, nossa, você mudou, né? Uhum. Que legal, que bacana, você mudou. E eu falo que para mim é um pilar muito forte essa comunicação. É, e aí eu penso assim, né? O quanto de fato foi mudança e o quanto de fato é o que eu não enxergava, que não se Interessante. mostrava, né? Porque às vezes, num primeiro momento, o convívio, às vezes, mesmo que a gente não queira dizer que fosse superficial, talvez não seja a palavra mais adequada, mas dentro desse sentido mesmo, sabe? Um convívio que não era tão intenso, era só no fim de semana. E aí, fim de semana, a gente está no lazer, a gente está no relax, ou a gente está, né, administrando ali aquilo que a gente deixa para resolver no fim de semana. E às vezes a gente tem uma agenda da gente resolver essas coisas no fim de semana, porque durante a semana trabalhamos Nem se fora, vê. Uhum. mal nos vemos isso, né? Então, e aí às vezes a gente vai levando, vai levando, vai levando, casa com uma ideia não tão aprofundada sobre quem é o outro, né? E aí às vezes quando entra no dia a dia, 24 horas, né? 24/7, né? Naquele Por entra no 80, né? isso, entra no 24/7, né? O tempo todo, aí coisas aparecem. E aí eu não sei o quanto foi mudança ou o quanto agora eu de fato estou conhecendo aquela pessoa ou reconhecendo ou conhecendo novamente, né? Aí é a hora da gente pensar assim, né? Eu me casei com as minhas expectativas ou eu me casei com o ser humano que está ali, né? Inclusive a Daisy pontuou muito bem hoje isso lá Ah, eu na peguei só o live. finalzinho, eu estava Ah, atendendo. Na hora que eu eu terminei o peguei. atendimento, que eu entrei aqui no Instagram, aí eu não sabia que horas que tinha começado, aí que eu me dei conta que já estava no final, infelizmente. Não, mas foi Né? muito fantástico, porque até desenho rolou, entendeu? E o Ah, desenho foi super autoexplicativo e muito isso que você falou, assim, você se casou com o seu objetivo, né, o que você uhum, queria, ou com a pessoa, né, e não com o objeto que te deu aquilo. Eu achei bem fantástico. A muito Paulinha, fantástico. a Paulinha tá falando aqui que às vezes as pessoas se acomodam pois estão acostumadas a dar, ai meu Deus, a dar conta de tudo e agora enxergam que fazemos mil coisas e precisamos de ajuda. Então, nesse ponto, eu vou dar a minha opinião, Uhum, tá? Eu acho que é erro nosso, meu. Eu vou me colocar em primeira pessoa. Por uhum. quê? Eu já me peguei não dando Pois é. oportunidade para ele fazer, Aham. entendeu? E aí eu quero que ele faça do meu jeito. Ai, ai, ai. E entendeu? E eu já me peguei assim e falei, nossa, mas se ele tá fazendo, eu vou deixar. Confesso que eu tenho alguns toques, como pendurar roupa. Olha, Confesso.
Mas assim, um dia eu falei aqui que eu li no livro do Gary Chapman, né, das 5 linguagens de amor, eu li no livro que ele fala assim, o amor não faz exigências, o amor pede. Então, né, eu acho que cabe pedir, e às vezes até pedir Exatamente. mostrando que às vezes o nosso jeito de pendurar prejudica menos a roupa, ou ajuda a gente, quando tira do varal, já ela dobrar de um jeito que fica mais fácil para dobrar e guardar e não precisa nem passar. Então, eu É, acho que o jeito que a gente comunica o nosso toque, do jeito de pendurar, igual você citou como tem. exemplo, também o outro pode receber de uma maneira sem ser, pô, nada do que eu faço tá bom e tal, ela sempre tem que fazer, tem que ser do jeito delas. Ele pode entender, não, que é ok. É, né? Exato. Né? Não, e eu falei isso até para um grupo de amigas, que ela falou assim, ah, é porque meu marido não sabe fazer, que não sei o que. Eu falei assim, olha, ele sabe, ele só não faz porque tem quem faça. Uhum. Porque se você não tiver aqui, cara, ele vai fazer do Ele jeito dele. vai, vai. Mas vai, pode demorar, que nem tipo, cortar a unha, né, de criança. Uhum. Cara, ele só vai perceber acho, quando vier o recado na agenda, assim, olha, da escola, olha, corta a unha do seu filho, né, que ele está arranhando Uhum. e tananã. Aí vai se ligar, mas aí ele vai falar assim, putz, eu acho que vou ter que cortar regularmente. E assim vai. Eu acho que Uhum. a gente toma pra gente muita coisa e a gente não comunica, é isso mesmo. Mas assim, o toque meu é tão grande que a solução que eu dei é falar assim, ó, eu penduro e você lava a louça, entendeu? A gente troca, não tem problema de E tá pendurar. tudo bem. E tá tudo bem, Uhum. porque foi comunicado, foi falado, entendeu? E é É. uma coisa que eu gosto, então eu vou lá e penduro. São os contratos, né, Carol, que a gente faz os Isso, contratos, né, para manter o equilíbrio. Mas muitas vezes a gente se desequilibra nessa, nesse contrato do quem faz o quê, o quanto cada um faz, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Então, para que saia do nosso jeito, muitas vezes as mulheres falam assim, então deixa que eu faço, deixa que eu é, faço, e deixa que eu faço. Daqui a exatamente. pouco tá reclamando que tá fazendo tudo, Exatamente. Por isso que eu falo, né? eu tomo a responsabilidade pra mim. O erro é A gente meu, tem que não é abrir mão dele. da, a gente tem que abrir mão, né? E a gente tem que se policiar. E tem que ser aquela voz interna que diga assim: respira, deixa ele fazer do jeito dele. Não dá palpite, né? Você não põe Fecha o cebola. olho, né? Ele põe cebola no arroz. Eu não ponho. Meu arroz é só no alho. Meu arroz é o melhor arroz do mundo, né? Mas é só no alho. O dele põe cebola. Pra que põe cebola no arroz? Pra que eu tenho que falar do jeito que ele põe cebola? Deixa ele pôr cebola no arroz, entendeu? Exatamente. A Bruninha tá falando assim: o problema do marido em casa é que ele vira mais um filho. Às vezes dá mais trabalho do que a criança. Bom, se o seu marido tá virando filha, você tá virando mãe. Então presta atenção no seu lugar, na sua postura, Né? né? É isso que a gente tá Marido é falando. marido, filho é filho. Então é Eu acho que o erro é nosso. o quanto eu coloco ele, assumo ele como filho. Né? Porque é muito fácil, eu li isso, ouvi num curso, não sei, acho que eu li. A vida sempre nos convida, dentro das constelações sistêmicas, assim, a vida sempre te convida para assumir lugares que não são seus, que não são o seu lugar. E a gente vai facinho assumir coisa que não é nossa. Né? Então, para a gente assumir Verdade. lugar de mãe do marido, é um pulo. Então a gente tem que estar de como diz a minha mãe, abre o olho. Entendeu? Minha mãe faz bem assim, Adorei. abre o olho, né? Que, senão a É, gente vai, né? É e facinho, é, facinho para eles acomodar lá com a mamãe cuidando de tudo. e é a comunicação, mais uma vez, né? Porque se a gente também comunica, fala, ó, olha, né, o seu jeito tá legal, mas eu, né, poxa, vai lá, faz. Igual aqui, teve uma vez, eu vou até abrir, acho que meu marido não tá na live. É, ele veio, não tem problema, aqui é tudo aberto. Eu até brinco, né, porque ele vem assim, ai, precisa trocar a fralda do Lorenzo? Aí eu, olha, não, essas fraldas de hoje, pega o cocô e evapora, e você não precisa trocar nunca mais a fralda. Aí Entendeu? Pô, eu não preciso falar se precisa. É que eu acho que tem isso também. Acho que
a gente acaba Às falando, vezes né? eles não têm a segurança de tomar algumas decisões e depois, ou sabe lá, assim, depois eu troco, ela vai dizer assim, não precisava ter trocado, eu preciso falar mais um pouco, economizar a fralda e A gente vai tal. reclamar de qualquer jeito, né? E eu acho que Isso, eles ficam com exatamente. medo, então Então eles deixa eu perguntam. conferir que é para não fazer merda, entendeu? Exatamente. Eu acho que acaba caindo um pouco no que a Bruna falou, né? Sendo mais um filho. Fala, não, precisa trocar? Lógico que precisa. É óbvio que precisa trocar. Devia ser algo assim que não precisava nem perguntar, né? Não, não precisa, né? Você vai lá e Com vê. Precisa certeza. trocar? Eu não sei se precisa trocar. Precisa trocar? Eu faço a pergunta pra você. Precisa trocar? Mas é assim, é do universo de cada um, né? É do É. universo de cada um. Mas acho que a gente tem que sempre se policiar e tomar cuidado. Pra não virar mãe também dos nossos maridos. Até porque eles têm Uhum. mãe. Mas a gente tem que pensar assim, né? Que às vezes a nossa, com relação a esse detalhe aí da fralda, talvez a gente tenha um pouco mais, mesmo a gente tendo se tornado pai e mãe ao mesmo tempo, né? A hora que o menino saiu da barriga, ele também teve que aprender a cuidar de um bebê, assim como você, Sim, né? sim. Às vezes a gente já traz uma bagagem um pouco maior. Porque a gente brincou de boneca, porque a gente cuidou do priminho, do irmãozinho e tal, não sei o quê, porque a gente acha fofinho, e aí quando a amiga tem bebê, a gente tá lá e É. aprende, né? E curte um pouco mais. Ou porque a gente se preocupou de ler aquele livro, manual de instruções, de como cuidar de um bebê, né? Igual o do Dr. Rinaldo, na minha época, era Dr. Rinaldo Delamare, A Vida do Bebê de 0 a 2 anos. Aquilo foi meu manual de instruções Nossa. quando meu E filho mais velho funcionou, nasceu. Elô? Ai, meu, eu tava pensa só, eu na Alemanha sozinha, sem mãe para me ajudar, ninguém para me ajudar. Quem que me ajudava era o livro do Dr. Rinaldo Delamare. Naquela época não tinha. Oi, lindona. Oiê. Boca suja. Eu também já comia o waffle, aquilo ali. É? Eu tava com muita fome, tava até brincando. É? Ah, então vai pra lá. Vai pra lá. Eu tô bem no espaço dos brinquedos aqui, não tem jeito. Então você tá no espaço deles, né? Então não tem jeito, né? Na verdade a gente compartilha, né? Porque tá aqui meu home office e os brinquedos junto. Então é isso. Tudo junto. Isso, tudo junto. Mas é isso, Carol. Então a gente tem que dar um desconto, às vezes, com certos tópicos, né? Que às vezes para nós são muito óbvios, às vezes nem sempre às vezes o óbvio precisa ser dito mesmo, como diz a Fabiola, né? A Fabiola adora essa frase, que o óbvio precisa ser dito. E às vezes para nós aquilo que é óbvio não é tão óbvio para o outro. Exatamente. Né? Igual um primo meu uma vez que deixou o motor do carro fundir porque ele não sabia que precisava trocar óleo. Eu falei, cara, como assim? É tão... Até eu sei. Eu falei, gente do céu, né? Como assim que você não sabe, cara, que tem que trocar óleo do carro? Só falta você dizer pra mim que você não sabia nem que precisava abastecer, né, né? É óbvio então, pra você, né? Pra mim aquilo era muito óbvio, mas pra ele não era realmente, né? Que na realidade dele, aquilo nunca precisou se preocupar com aquilo. A gente está falando desse lado das complicações, mas será que também nessa pandemia não dá para ter um amor à segunda vista? Então, eu acho muito legal essa frase de amor à segunda vista, porque eu vou falar dela dentro da perspectiva do Hellinger, né? Do Bert Hellinger, do livro dele. Até vou mostrar aqui, ó. Olha que livro topíssimo, maravilhoso. Ai, que chama lindo. Amor à Segunda Vista, tá? Gostei. E aí a gente fala assim, que o amor à primeira vista é aquele amor quando eu conheço aquela pessoa, me apaixono por ela, mas nesse conhecer e me apaixonar, eu ainda trago muito das minhas expectativas, dos meus sonhos infantis, às vezes, né, do que eu quero, que eu espero encontrar no outro, e às vezes é esse amor que ainda não tem toda a profundidade, porque eu ainda não conheço o outro plenamente. Né? Certo. E o amor à segunda vista é a evolução, é quando esse amor evolui para o ponto de eu olhar para o outro e enxergar quem ele é de verdade, com tudo o que ele traz, né? E ainda assim eu me disponho a amá-lo.
né? Eu gostei muito que as meninas hoje, né, falaram, a Vanessa e a Deise, né, Sim, falaram que acho que a Deise que trouxe, achei fantástico, né, assim, a escolher todo dia, eu escolho amar, amar é uma escolha, né? É uma amar uma decisão, eu escolha. quero amar, eu vou amar, eu vou fazer, Sem pedir nada em troca, é um né? verbo de Sem esperar ação, né? nada, sem esperar nada em troca. Ele é um verbo intransitivo, né? Amar é verbo intransitivo. Eu amo porque amo, né? E não assim de ter que. É uma ação, é um verbo de ação, é um agir, é um fazer todo dia, né? Então, assim, o amor à segunda vista, ele é exatamente esse que abarca o outro como ele é. E aí eu acho bonito a gente estar trazendo isso dentro desse contexto, né, onde a gente falou, os conflitos que surgiram na pandemia, nesse convívio, mas também é toda essa oportunidade para agora eu vou conhecer o outro. Agora eu vou entender que por que a Carol pendura a roupa daquele jeito? Provavelmente ela aprendeu com a mãe dela, na casa dela, então ela traz isso. E por que ele pendurou de outro jeito? Da onde vem aquilo? Aí eu vou olhar e vou entender o que ele traz na bagagem, nesse convívio Uhum. diário, né? Por que quando ele lava a louça, ele não lava o copo primeiro? Agora eu tô vendo ele lavar a louça e vejo que ele vai lavar outras coisas. Não, primeiro tem que lavar os copos, né? Então eu vou entendendo que eu estou dando esses exemplos simples, né, bem concretos e bobinhos do dia a dia, mas para contar que nesse convívio diário, intenso, eu tenho a oportunidade de enxergar além. Eu vou enxergar atrás dele quem ele traz com ele. Né? Que história que ele traz junto com ele que vai mostrar para mim isso que está difícil aqui no nosso dia a dia hoje, ou aquilo que está muito bom também, Sim, né? sim. Então esse é o que a gente chama de amor à segunda vista. Segunda vista, bem bonito, bem Não legal, é? É bem bem legal. legal. Ele é uma evolução, é um amor realmente. é, eu não sei se é totalmente incondicional, né? Eu não sei o quanto nós somos capazes de amar incondicionalmente, né? Que até nossos filhos, a gente que tem um pezinho lá na área transacional, né? A gente Sim, sabe que o amor é muito condicional, né? Que é por ser eu, um bom eu acho. menino, um bom aluno, um menino educado, uma criança Sim, dócil, né? A sim. criança, que menino inteligente, esperto, tal, né? Aí a gente ama, É. de verdade, né? Eu vou Então, convidar é até quem está sempre... assistindo a colocar aqui para mim, se, para gente, né? Uhum, Se essa pandemia está sendo boa, está sendo como uma oportunidade mesmo desse uhum. casal se reenxergar, né? Se reconhecer, ou se no balanço ali ainda tá meio conflitante. Vocês não veem a hora Uhum. de voltar toda a rotina, apesar que eu acho que o voltar ao que era, eu acho que não vai ser mais. Para mim é um novo mundo mesmo. Mas coloca aqui para mim, escreve aqui pra gente, deixa eu ver como que tá o relacionamento de vocês aí. Tô curiosa. Escrevem, escrevem, escrevem. Mas eu acho que é uma oportunidade, né? Para mim, tá sendo, apesar que o meu marido ele ficou em casa, acho que nem um mês. E aí Uhum. ele teve que voltar para o trabalho, ele é engenheiro. Ai, Aí uhum. ele saiu, ele estava no corporativo e ele foi para a obra, né? Então ele está em Uhum. obra, inclusive está trabalhando até muito mais do que trabalhava antes, porque até Vixe. de sábado ele está trabalhando. Ó. Então a gente não está se vendo, né? Como a gente gostaria, a gente não está se curtindo como a Uhum. gente achou que nessa pandemia a gente ia ficar mais junto, ele com as crianças, vendo um pouco da rotina da casa. Uhum. E na verdade, né, Foi tá, muito rápido chega essa oportunidade para ele, passou muito rápido, né? muito rápido, em pouco tempo, e foi. E você está falando de amor incondicional, né? Eu tenho como exemplo meus pais. Fala, fala. Aham. Não, é Ai, porque eu ai. ouvi a Deise falar disso hoje, né? De amar incondicionalmente. A gente ama incondicionalmente nossos filhos, né? Eu achei muito Sim, legal, né? Esse e não pedacinho que nossos eu ouvi. maridos. Como não nossos maridos, né?
Verdade. Enquanto escolhemos estar juntos, por que não amar incondicionalmente também nossos maridos, né? Eu achei Isso é bonito muito também. bonito, muito bonito. Achei muito bonito. E aí, voltando um pouquinho dos meus pais, né? Eu Uhum, tenho. Meus pais, não sei quantos anos eles estão juntos, tá? Mas já tem, né? Se eu tô com 35, pelo menos 30, com certeza eles estão. uhum, E, né, minha mãe desabafa sobre meu pai, porque teu pai é isso, teu pai é aquilo, mas eu vejo ali uma cumplicidade, um amor, que eu falo, uhum, gente, que bacana, né? Eu quero isso para minha uhum, vida. uhum. Eu tenho esse espelho, né? Eu tenho essa coisa. Eu não, eles nunca brigaram na minha frente. Ah, Eu não isso é muito sei. positivo. Nossa, nunca, nem na Isso minha, é nem na do meu muito bom. irmão. A gente, eu tenho certeza que eles passaram e passam ainda por altos e Uhum, baixos, mas eles uhum. nunca transpareceram isso pra gente, sabe? Então eu detesto, eu abomino quem brigas, né? Brigas, discussões, ainda mais em Uhum. frente à criança. Então eu tenho isso pra mim, assim, como é bonito o amor Como é deles bonito. e E eu espero que você tenha a mesma, vou chamar de que seu marido também possa ter a mesma percepção, o mesmo olhar, o mesmo cuidado. Porque às vezes a gente traz isso como nosso modelo, nossos pais sim, nunca brigaram na nossa frente, então eu vou procurar também não, né? Mas às vezes o outro vem com outro modelo, com um modelo barraqueiro, com um modelo que tudo sempre foi assim dentro de casa, e então a gente tem que encontrar a forma né, de juntar o abacate com mamão e fazer uma coisa diferente, né? Ó, o pessoal tá escrevendo aqui. A Bruna falou que tá positivo, conseguimos resolver várias coisas de casa e estamos tendo mais tempos de lazer juntos. Olha que bacana, Uhum, né? E olha muito o que a legal. pandemia precisou, né? O que precisou acontecer para a gente também tomar Uhum. esse caminho. A Paulinha, no começo foi um pouco difícil, mas conversamos, nos ajustamos, estamos muito bem. Alinhados, nos ajudamos muito, principalmente com as crianças. Estamos Ai, como que namorados alegria. novos. Ai, que gostoso! Que gostoso A isso. Vanessa aqui também não mudou muito. O meu trabalhando reduzido. Isso foi bom porque o tempo que está sobrando temos aproveitado melhor. O meu, assim, ele chega muito cansado. Eu vejo que ele tá. É outro ritmo, né? Ele estava num corporativo, Uhum. ele está numa obra, então ele chega bem cansado. Mas quando a gente pega e fala assim, ó, vamos desconectar, né, celular e tal, vamos ficar nós aqui com as crianças. A Alice, é até uma historinha, esse negócio de conexão, como é importante. Ele, quando ele tinha acho que 1 ano e 7 meses, hoje ela tá com 5. Ele foi para Salvador e foi trabalhar lá, ficou 3 meses fora. Aham. E até hoje ele fala que ele tem que conquistar a Alice todo dia. Sabe o Olha. filme Como se fosse a primeira vez? É aqui Aham. com a filha dele. Porque Olha. ela ficou muito apegada comigo, é tudo mãe, mãe, entendeu? E até quando Aham. ele tá em casa é mãe, 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 mãe. E ele fala que ele tem que. E tava tão gostoso quando ele tava aqui, que ele tava, né, Aham. começando a ser o A, pai. a E aí, tomar o lugar de pai de novo, né? e aí foi-se pra rua de novo. Mas eu acho que tem tempo ainda. A Paulinha É. continuou nos cuidados, nos respeitando, ajudou muito, estamos muito conectados, graças a Deus, que bom. A Lilian falou que no começo foi ótimo, parece que essa pandemia conseguimos conversar bastante, coisas que não fazíamos antes devido aos horários de trabalho, mas conseguimos nos redescobrir no nosso relacionamento. A Aninha, sinto que estamos mais fortes por aqui, nos dividindo ainda mais. Isso também é bacana, né? Aham. Isso é bem legal. Essa divisão. Só assim, um parênteses que eu vou abrir, Carol, nisso que você contou, porque é muito do lugar da mãe, uma função importante da mãe é dar acesso ao pai, Uhum. entendeu? Então é muito da nossa permissão, de uma maneira às vezes inconsciente, que nós fazemos isso, de dar permissão aos filhos para terem acesso ao pai. Isso é fundamental, que a gente cuide disso e olhe para isso.
porque a mãe É. permite ou não o acesso ao pai, sabe? Não, aqui Então, eu eu super acredito que não é permito. essa a sua É, questão, mas vale lembrar dentro do que você trouxe, né? Agora, sim. uma coisa também, Carol, quando a gente vai falando tanto das dificuldades quanto das oportunidades que esse momento traz, é para a gente olhar em que lugar está o relacionamento de casal para você, para a sua vida. Em que lugar você coloca o relacionamento de casal? Qual que o seu relacionamento de casal é prioridade para você? Então, em que lugar? É falar de hierarquia. E o Uhum. casal, ele tem que vir em primeiro lugar. O relacionamento vem em primeiro lugar. É do relacionamento do homem e mulher que vem depois os filhos, a família. Então, quando nós nos casamos e decidimos nos tornar um casal, é porque a gente entendeu que o relacionamento era algo muito importante. Sim. Então, mesmo que eu seja um casal que não tenha filhos ainda, eu tenho que priorizar o meu relacionamento, porque por isso eu escolhi casar e estar junto e viver Senão, junto, ninguém é entendeu? obrigado a casar, né? Isso, ninguém é obrigado a casar. Então, provavelmente, se eu escolhi, é porque eu achei esse relacionamento é relevante para vivê-lo todos os dias, né? Então, o lugar de importância do vínculo do casal também conta para mim de como eu vou administrar esse estar junto no meio dessa confusão toda que vira. Uhum. Né? Então, às vezes, eu paro de olhar para o relacionamento de casal para acudir outras coisas que não são a prioridade. Então, às vezes, eu estou acudindo coisas ali no dia a dia, nessa confusão de pandemia, de todo mundo em casa, e menino, periquito, papagaio, cachorro e gato, né? Tudo junto. Tudo E junto. aí, assim, eu perco de vista o cuidado com a relação. E quando eu perco de vista o cuidado com a relação, é mais fácil, infelizmente, dela se deteriorar ou dos embates serem mais dolorosos, né? Da gente ir perdendo aquela qualidade de conversar de uma maneira respeitosa, né? De uma maneira E generosa. a maternidade também faz isso um pouco, né, Elô? Faz isso, com Dá certeza. essa separada, essa Uhum, desconectada, né? Até, enfim, a mulher também sofre uma uhum. metamorfose. Eu não vou dizer mutação no corpo, porque eu acho muito pesado, mas é uma, Não, é. é uma metamorfose, porque, assim, todas as marcas que eu tenho hoje, eu Uhum, vejo como uma história. uhum. Entendeu? Eu até brinquei que eu fui pentear o cabelo e vi, porque eu tenho cabelo branco, mas eu tenho aqui pra trás, né? E eu vi aqui na frente. Eu falei, ai, gente, o que eu faço? Eu tiro, deixo aqui, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui. Entendeu? Se começar a encher, eu vou pintar, óbvio, né? Mas se Eu não, já tô nessa etapa, viu? não, eu acho, né? E se também não pintar, né? É uma É. opção tua. Mas assim, é uma marca. Tem uma marquinha aqui que, né? Uhum, Eu tô mudando, né? Eu tô ficando platinada e tudo bem. E eu acho que essa mudança, né, no corpo da mulher, com a chegada do filho, onde a mulher se dedica totalmente, né, se doa totalmente ao filho, o uhum, relacionamento também vai ficando ali para trás, o uhum. cansaço, até porque o começo não adianta, é a mãe, É a mãe, né? é a mãe. Mas como eu acredito que assim, o que é que eu, enquanto mulher, acredito que é a maternidade, o tornar-me mãe, e o que eu, enquanto homem, acredito que é tornar-me pai, entendeu? É importante isso. Quando o casal se vê diante, né, da gravidez e da chegada do filho, como que cada um entende isso como é dos dois. O filho é dos dois. Por mais que a mãe seja ali aquela que vai amamentar, e como você disse, a mãe é mais exigida nisso, mas nem por isso o pai deixa de ser pai. Então tem pai Claro. que consegue olhar para isso. Assim, tem homens, né? Tem homens que assumem isso de uma maneira muito bonita. E estão do lado
muito do lado com isso. Então, acordou de madrugada, pega, leva para a mãe amamentar, mas ele levanta e tal. Quando muitas vezes o que acontece, infelizmente, como mulheres a gente aprende a assumir sozinha esse lugar e deixa lá. Depois a gente se esgota demais também. Mas eu acho que também É bem cultural ainda, né? Exatamente, porque assim, eu acho a mulher ela tem ali a licença maternidade dela, né? De Mais longa. 4 ou 5 meses, que eu acho já muito pouco, né? Visando até que o Ministério da Saúde fala que a gente tem que amamentar no mínimo até 6 meses, né? E aí você tem que voltar Algumas antes. empresas internacionais aqui já estendem, né? Mas e o homem? Né? O pai ele volta a trabalhar. O homem deveria ter também, né? A licença Então, assim, paternidade, né? No a mínimo licença 30 paternidade. dias que fosse, né? Com certeza, Que com fosse certeza. no mínimo 30 dias. Que é muito pouco, mas a gente também É muito entende. pouco. Mas enfim, eu fui uma que assumi pra mim, né? Primeiro que eu tenho sono extremamente leve, sempre tive, então. O meu mantém leve até hoje, você acredita? Meu também. Meu também. Eu queria muito um peso. Um pezinho. Porque o meu problema não é acordar, meu problema é voltar a dormir. Duas. Então, assim, eu acordo, de boa. Tá bom, agora voltar a dormir, Maria, eu só queria uma chavinha assim, desliga, cérebro, desliga, desliga. Que bom, não tô sozinha, perdi o sono essa noite, era 1h30, fui dormir de novo 5h30 da manhã, bem, não dormi essa noite. Não conseguia desligar a chavinha de novo. Não. Ali, aquela luta, uma luta. Você sabe que até chuva, até o barulho da chuva me incomoda. Não me acorda, ele me incomoda, assim. Sabe quando você fica escutando o plique? Não da chuva torrencial, mas quando fica só aquele plique, plique. Aí eu fico contando segundos de quanto em quantos segundos vai cair o próximo plique. Olha que louca. Esse é o barulho que enlouquece, né? Você sabe. Né? Não, eu tô bem, Elô. Vou conversar com você depois do particular, mas eu tô bem. Mas eu sempre tive, então eu assumi isso, porque meu marido sempre dormiu muito pesado, né? Isso né? Então você era a primeira a escutar, mudou o ritmo da respiração? Então, mas eu acordei, entendeu? Eu tô ali acordada, eu não vou fazer nada, né? Então, assim, eu chamei pra mim. Então, é lógico que, assim, a Alice, ela sempre dormiu a noite inteira. Gente. Uma bênção. Uma bênção. Tanto que eu fui até ver se a minha filha tinha problema, porque todo mundo falava, não, porque filho acorda a noite inteira. E eu, gente, a minha tá dormindo. O que tem de errado? Eu acho que diria a minha avó, leite forte. Mas eu acho que bom, enfim, não sei. Eu acho que satisfazia, porque ela dormia. Satisfazia, leite forte. O leite é forte, satisfazia. Aí dormir. Aí veio o Lorenzo, né? E aí muda a figura toda. Tudo que eu cuspi pra cima, mas desceu como um balde. Aí ele veio acordando de 3 em 3 horas. Ele só foi dormir depois de 1 ano e pouquinho, quando eu realmente desmamei. E até aí tem os picos, ele voltou a acordar de madrugada. A Alice também volta a acordar de madrugada. E aí, né, você não dorme. Só que eu chamo pra mim, porque mas eu acho também muito bonito, assim, quando o pai realmente assume esse papel, sabe? De compartilhar a olheira, compartilhar o cansaço junto. Mesmo que ele tenha que sair para trabalhar, né? Porque também o trabalho dentro de casa, independente de qual fase que tá a maternidade, é sem fim. É sem fim. Você fica ali em casa. O trabalhinho que eu vou te contar, viu? Trabalhinho. Graças a Deus já passei dessa fase. Ai. A louça eu não sei porquê, ela dá cria. Ela dá cria, a louça ela dá cria. Dá cria. Gente, não, o serviço de casa é um serviço muito ingrato, gente. É ingrato. Você limpa aqui para daqui a pouco tá sujo ali. Não, é muito ingrato. Ó, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A Deise falou assim, a mãe dá permissão ao filho para acessar o pai dá permissão ao filho para acessar ao mundo. Isso. Sabe o que me veio na cabeça? O livro da Laura Gutman, Maternidade Encontro com a Própria Sombra, não sei
se vocês viram. Não conheço, mas deve ser muito bom, né? É muito bom, e ela fala, inclusive, que o papel da mãe, ela até fala que ela chama, quando você quer falar sobre da mãe, você fala mãe bebê, porque é uma coisa só, até os 3 anos. Uhum. Aí é quando você passa para o pai a função, que é quando também a criança já anda, a criança já se expressa né, Melhor. muito bem, melhor. E aí o papel do pai é justamente isso, mostrar o mundo para o filho. É quando ele pega e vai no mercado com o filho, vai fazer assim, vamos com o papai, entendeu? É nessa hora que corta e vai para o pai. E é nessa hora que a maioria dos casais tem mais um filho. É bem nesse período. Porque é quando saiu da mãe. É bem interessante. Eu deixei aqui, mas depois quem tiver curiosidade... Bem interessante, né? A Bruna fala, o cansaço prejudica demais. No fim do dia estamos esgotados. Gente, eu acho que não é o cansaço. Olha, a amamentação, para mim, foi a fase... das crianças pequenininhas, né? Às vezes passa o período da amamentação, mas o menino começa a andar e vai mexer em tudo, e tudo é um perigo. O menino não pode ficar desassistido hora nenhuma. Então exige mesmo atenção full time, 100% do tempo. É assim mesmo, não tem jeito. Então, é por isso que a gente precisa cuidar do vínculo do casal, para que essa parceria esteja forte, para dar conta disso. Se o casal tem um vínculo frágil, uma intimidade, uma proximidade emocional, física, pouca intimidade, não tem um diálogo efetivo, né, eficiente, positivo, ele vai fazer essa esgarçar, né? Não sei se vai rasgar de bem, mas vai daquela esgarçada, assim, que, né? Verdade. É por isso que esse mundo... É pesado. É por isso que esse mundo me encanta. Eu amo falar com essas mães puérperas, né? Que o puerpério ele pode estender aí para mais de 2 anos. E essas fases, porque é igual videogame. Igual videogame. Você passou de uma, vem outra. E aí vem o chefão. E aí vem, entendeu? Então, assim, E eu acho que depois eu acho que até volta. Não, é igual videogame. Você vai jogando, vai passando de fase e não chega. Você vai ali. E eu acho que até depois a gente volta, né? Porque tem a adolescência, né? Não sei se pode me dizer. Tem as suas características, cada fase tem. Vai vindo. E cada criança vai se desenvolver dentro da adolescência também de uma maneira mais ou menos tranquila do que o outro, né? Então, assim, cada caso é um caso, mas cada fase tem as suas agruras, né? Tem a fase do 7, que é a fase da rebeldia, né? Das artices, aí chega a pré-adolescência, é um saco, aquela confusão, né? Aqueles meninos pentelho, que fica, larga de ser pentelho, garoto, sabe? Né? Aquelas menininhas cocôzinhas, cheias de nhenhenhê, né? Cada fase é uma fase diferente, né? E todas a gente vai encarar. A gente está quase chegando no final. E aí eu quero deixar aqui no reloginho do próprio no computador aqui, a gente já falou 53 minutos. Eu queria que você desse algumas dicas, algumas orientações, assim, para a gente não deixar esse amor morrer, né? Principalmente nessas dificuldades agora. O que você poderia aí contribuir nesse finalzinho pra gente? Olha, eu diria que a gente precisa pensar o que vincula o casal, né? O que une, o que mantém esse casal unido, o que é que vincula esse casal, né? Olhando assim um para o outro, o que me atraiu em você, o que você se atraiu por mim, entendeu? O que vincula esse casal, né? Onde que esse casal é vinculado e resgatar isso, porque a algum momento lá atrás aquilo ainda está presente, provavelmente. Você falou que a gente muda, mas aquilo que nos atrai em primeiro lugar, muito provavelmente tem a ver com características de personalidade e caráter da pessoa. A nossa essência também, né? É isso, então isso ainda está presente. Então é entrar em contato com isso. Uma coisa importante é que esse casal possa revisitar as regras de convívio, entendeu? Então é conversar
conversando que a gente consegue revisitar as regras de convívio, equilíbrio. Equilíbrio das trocas. Como que está o equilíbrio das trocas? Então, no contrato dessas regras de convívio, de parceria, de cumplicidade, a gente tem que equilibrar as trocas nas tarefas. E se ouvindo com amor, ouvir com generosidade, sabe? Aquele ouvir o outro. Deixa eu ouvir o que está difícil para a Carol, deixa a Carol ouvir o que está difícil para ele. Sem ouvir, julgar. Sem julgar, exatamente. E aí juntos, né, a gente vai olhar para a dor juntos. Nós vamos olhar para aquilo que está difícil juntos. Entendeu? Porque senão fica só o tindolelê e não tem tindolalá. É só no bem bom, né? Adorei. Né? Tindolelê, tindolalá, né? Não tem? Então, é só o tindolelê, não tem tindolalá? Como assim? Tem que... É na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então, se tá difícil, vamos passar por isso juntos. Vamos encontrar soluções juntos. Eu digo assim, o casal ele tem que se pensar como casal. É claro que a gente tem que ter espaço para as individualidades, como a gente falou, o primeiro ponto que nós falamos hoje, né? Tem que respeitar um tanto esse espaço, tem que pensar nesses limites também. Mas eles têm que pensar juntos nas soluções que afligem o casal, como casal, né? E para isso a gente tem que pensar nesse equilíbrio, né? E graças a Deus, né, Carol, acho que hoje em dia a gente tem tanto conteúdo bom, né? Tanta gente dando essas dicas, livros bons, literatura boa, muita coisa boa na internet. Se a gente souber pesquisar e filtrar, a gente pode ter muita ajuda, né? Com conteúdo acessível, disponível, para que a gente possa aprender um tanto mais sobre esses papéis e o que está, onde que o bicho está pegando, mas principalmente onde que a coisa está funcionando. Aprender a identificar onde que o meu casamento funciona bem. E aí eu preciso fortalecer ainda mais isso que funciona bem. Porque eu preciso fortalecer o que está bom para dar conta do tranco para resolver o que não está tão legal. Faz sentido isso para você? Faz muito, muito. Inclusive, tudo que eu trato, cuido, converso com essas mulheres é justamente potencializar o que tem de bom. Entendeu? Eu não quero tratar o que tem de ruim e tentar arrumar o ruim. Eu quero dar a ferramenta para ela mesma enxergar as potencialidades dela, da vida, da maternidade, enfim. E fortalecer isso que você falou, exatamente. Fortalecer isso para que o que está ruim, não vou falar seja diluído, mas se encaixe melhor, entendeu? Mas potencializar o que já é bom. Eu preciso me fortalecer, né? Eu já estou até fazendo checklist. Eu preciso me fortalecer como casal, olhar para o meu casamento, para o meu relacionamento com amor também. Sim. Né? E não só para descer a lenha do que está ruim. Porque às vezes a gente entra, né, no estresse, faz a gente pensar em... né? E às vezes nem é o relacionamento que está ruim, né? É como você falou aquela hora, às vezes é a gente que está saindo do lugar, às vezes é a gente que está não sabendo dizer não, às vezes a gente não está sabendo falar dos limites, às vezes a gente não sabe conversar, tem medo de conversar. Então tem questões nossas que também, né? Às vezes é o nosso copo que está cheio, né? E aí uma gotinha. E a gente tem sempre que lembrar, né? Um relacionamento são duas pessoas e cada uma tem 50% de responsabilidade. Tudo dividido, gente. Dividido 50-50. 50-50. Ai, que gostoso. Elô, muito, muito obrigada. A gente já vai ser derrubada daqui. Gostei muito. Pessoal, segue a Elô. Ela faz live toda segunda, né? Toda segunda. O conteúdo maravilhoso, super gostoso de escutar, né? E é o que ela falou, tá lá, tá disponível. É só clicar, acessar, ouvir, né? E se tiver alguma coisa muito mais
difícil, pode chamar no direct também, a gente vai Busca conversando. ajuda, né? Exatamente, Busca essa rede ajuda, é importante. Não deixe conta com uma rede estourar, de apoio. não Tem deixe essa chegar no rede de apoio. limite. E vamos aproveitar, estamos no mês dos namorados, né? Já vamos sair daqui, já tem 20 segundos rolando na minha tela. Eu Elô, vou um fazer beijo. um print, vamos dar um sorriso. Eu fiz o print. Eba! Fez? Tá bom. Obrigada, Elô. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Até. Obrigada, Carol. Tchau.